Vamos falar de um assunto extremamente delicado, que é a questão da Cracolândia. Muitas vezes, infelizmente, quando a gente vai ver o debate como está sendo feito, você vê o debate ideologizado, né, em ambos os espectros ali políticos. Muitas vezes você vê as pessoas acreditando que a solução para a Cracolândia ela é somente a questão social, a paz, o amor, essas coisas bonitinhas que simplesmente não funcionam isoladamente. E, por outro lado, tem gente achando que é só dar porrada e é ordem, 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 e as coisas não são assim. Eu acho que nós temos que analisar de uma maneira completa e entender o problema e como essa solução pode ser encontrada. Quando se fala de Cracolândia, a primeira coisa que você tem de entender é que o usuário de drogas, neste nível, infelizmente, ele tem um problema anterior ao uso de drogas. Ele é uma pessoa que tem um problema de conexões afetivas, de laços, inclusive, com a nossa sociedade. Então, eu acredito que o primeiro passo que nós devemos fazer em relação à questão social é descentralizar os equipamentos sociais, né? Houve um erro, a meu ver, na gestão Kassab, que houve a centralização desses equipamentos sociais. E por que isso é tão ruim, isso é tão nocivo? Porque você tira essa pessoa que precisa desse equipamento social, você tira ela do seu convívio familiar. Você vai perguntar para as pessoas, por exemplo, no centro da cidade, de onde elas vieram muitas vezes de bairros periféricos. Então você quebra os laços afetivos que essa pessoa tem com a sua família, com seus amigos do bairro, com as pessoas que quando ele era criança ele estudou junto, ele jogou bola, ele tem alguma relação afetiva. Então você levar o equipamento social para as áreas periféricas e mais carentes é primordial para que a gente comece a solucionar esse problema. O segundo ponto, você precisa oferecer o equipamento social completo. Não adianta somente você dar a comida e deixar com que o morador de rua ou a pessoa em situação de vulnerabilidade saia andando simplesmente, porque isso faz com que essa pessoa infelizmente continue na rua. Você precisa oferecer o equipamento social completo. Essa pessoa tem que ter onde dormir, essa pessoa tem que ter áreas de convívio, essa pessoa tem que ter o auxílio de um profissional, ela tem que ter áreas de convivência. Então, você oferecer o equipamento social completo é muito importante. E algo que falta quando você vai visitar, quando você vai perceber, é algo que é simples, mas realmente dá para fazer. Muitos dos abrigos, muitos dos equipamentos sociais, eles segregam a família. Então o pai tem que ir para um, a mãe para outro, a criança para outro, até às vezes o cachorro ir para outro equipamento. Eu acho que isso é um desestímulo para que você traga a pessoa para o equipamento social. Você deve fazer justamente o contrário. Você deve fazer com que o núcleo familiar seja preservado. Essa pessoa deve ser tratada junto com sua família no equipamento que ofereça os serviços completos para essas pessoas. Segundo ponto, e nós não conseguiremos falar de solucionar o problema de Cracolândia sem falar novamente da questão urbanística da cidade. E aí eu peço para que se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu fiz um vídeo um pouco mais extenso falando sobre isso, volte lá no tema do urbanismo, mas vou de uma forma muito resumida deixar claro aqui. Um dos problemas que nós temos em São Paulo são os imóveis abandonados, os imóveis sem uso. Esses imóveis eles são perfeitos para os traficantes de droga. Tem muitos lugares aqui em São Paulo, principalmente nas ruas mais centrais, onde é feita, por exemplo, a limpeza de 3 a 4 vezes por dia e usuários de drogas continuam lá. Por quê? Porque o traficante está instalado muitas vezes em prédios abandonados, em prédios sem uso, em prédios onde a gente não sabe nem quem é o dono, né? E essas pessoas ficam protegidas por essa estrutura. Isso é um completo absurdo. Nós precisamos dar uso para esses imóveis. Isso passa por regularização fundiária, ou seja, dar o título de propriedade para o dono do terreno, catalogação e venda de imóveis públicos. Você tem que informar para a prefeitura quais são os prédios que ela possui e esses prédios devem ser vendidos. E o terceiro ponto, flexibilização do uso de imóveis. Você precisa flexibilizar o uso de imóveis desta cidade, porque com tantos imóveis parados, travados burocraticamente para serem usados para outros fins, você não consegue acabar com Cracolândia. E um outro ponto, que é o ponto do tombamento. Eu vou fazer um vídeo breve sobre isso. É importante que você veja a questão do tombamento para que a gente complete a nossa solução para Cracolândia. E um terceiro ponto é o terceiro ponto do uso das prerrogativas legais de força, inclusive, para que a gente solucione esse problema. É necessário que pare de se incomodar o usuário e se incomode o traficante de droga, aquele que é o maior interessado em manter aquelas pessoas naquela situação. Isso passa inclusive pelo enfrentamento desses movimentos ditos populares, que na verdade são movimentos invasores de propriedades públicas e privadas, que se utilizam disso e se utilizam da situação
triste dessas pessoas para acumularem capital político. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar o edifício Wilton Paz, aquele edifício que teve uma queda dramática, o prédio literalmente caiu e matou uma pessoa. Se você vai estudar o que aconteceu com esse prédio, infelizmente você vê que algo ali não está certo. O que acontece aqui? Se você tem uma pessoa que mora numa invasão e essa pessoa é tirada dessa invasão, essa pessoa recebe um aluguel social por 1 ano. Se este lugar onde essa pessoa invadiu, ou como se chama, ocupou, cai, essa pessoa ela tem o auxílio pelo resto da vida, até que o poder público dê uma nova casa para ela. O que aconteceu no caso desse edifício Wilton Paz? Coincidentemente, né, um dia antes desse edifício cair, você tem ali um boom nos cadastros das famílias e, coincidentemente, né, essas famílias são salvas durante a queda. Apenas uma pessoa faleceu, infelizmente, porque retornou ao prédio durante, inclusive, o processo de queda desse edifício. Então, se você não fizer o enfrentamento, se você não usar o poder que a lei, inclusive, dá de enfrentamento dessas organizações criminosas e desses movimentos ditos sociais, você não vai incomodar o traficante de droga. E é esse cara que deve ser incomodado, não o usuário por meio somente de paliativos como lavagem de rua, etc. Inclusive, tende a haver a judicialização da questão da internação compulsória, que ela é prevista em lei e por causa de uma decisão da Justiça, em alguns pontos de São Paulo, justamente os mais necessitados, não é possível que se faça nem internação compulsória e nem fechamento dos prédios ocupados ou invadidos com concreto nas portas, né? Muitas vezes é feita a reintegração de posse e concretada ali a entrada daquele prédio para que não haja novas invasões. Infelizmente, existe uma decisão da Justiça que em algumas áreas aqui de São Paulo isso não deve ser feito. Então, devemos sim buscar uma solução na Justiça daquilo que a lei já prevê que possamos usar como ferramenta para o combate desse problema. A questão tombamento em São Paulo é uma questão bastante peculiar, né? O que é o tombamento? O tombamento é basicamente você identificar um prédio público ou privado ou um local, um terreno com patrimônio histórico e a partir dali você precisa de uma série de autorizações para fazer qualquer coisa com aquele imóvel, inclusive reformá-lo ou dar algum uso para aquele imóvel, para aquele equipamento. Qual que é o problema aqui em São Paulo? Primeiro que nós temos uma legislação contraditória, né? Nós temos tombamento em 3 esferas. A federal, que é o IPHAN, a estadual, que é o CONDEFAT, e a municipal, que é o CONPRESP. O CONPRESP é o órgão mais exigente, é o órgão mais chato, é o órgão mais difícil de você conseguir fazer alguma coisa. Só para você ter uma ideia, eu tenho um amigo que tem um prédio no centro, um prédio inteiro no centro, a fachada está caindo aos pedaços, ele não consegue reformar porque não consegue autorização para fazer as reformas necessárias. Uma vez o elevador, ou seja, uma parte interna do prédio teve uma peça danificada e ele ficou 9 meses para conseguir uma autorização da troca de peça do elevador desse prédio que é tombado. Então nós precisamos rever os tombamentos em São Paulo. Um outro exemplo que eu dou, se você pegar hoje o que é o McDonald's ali na Paulista, num prédio que foi inclusive sede do Bank de Boston. Ele é um prédio tombado e aquele prédio não é uma construção histórica. Ele é um prédio que remete a uma construção histórica. É como se eu hoje construísse um Fusca e falasse, olha, o meu carro tem que ter placa preta porque ele é um Fusca. Não, mas ele não foi construído naquela época, ele foi construído agora. Então, existe um excesso de tombamentos aqui em São Paulo. Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, que é uma cidade histórica, uma cidade que teve ali toda a importância para a história do nosso país, você tem ali em torno de 400 imóveis tombados. Aqui em São Paulo, só na região do centro, nós temos em torno de 900 imóveis tombados. E o problema é que quando se tomba um imóvel, você não tomba somente aquele imóvel, você tomba todo o entorno. Então qualquer imóvel, qualquer coisa que você vai fazer em volta, você também precisa da autorização desses órgãos que são absurdamente burocráticos e simplesmente demoram demais para deixar você fazer algo com esses imóveis. O que a gente precisa é fazer algo como o resto do mundo faz, o resto dos municípios desenvolvidos fazem. Você preserva a fachada e você dá uso para o dentro do imóvel. Se você quiser usar aquele imóvel para fazer uma igreja, para fazer um restaurante, para fazer uma balada, que seja, preserve a fachada, preserve o imóvel e dê uso para o imóvel. Isso, inclusive, é uma maneira de preservar o patrimônio, uma vez que os imóveis abandonados hoje, eles inclusive sofrem risco de queda, né? E aqui é tanta burocracia para você conseguir fazer alguma coisa, inclusive salutar para esse imóvel, que você simplesmente não consegue. Um outro exemplo que eu posso dar, tem imóveis no centro que, por exemplo, são tombados,
e você não consegue uma autorização dos bombeiros para fazer alguma coisa com esse imóvel. Porque você precisaria, por exemplo, de uma escada de emergência para as pessoas saírem no caso de incêndios. E quando você vai tentar aprovar um projeto, né, de construção dessa escada, os órgãos de tombamento não permitem. Então, um órgão não deixa você fazer nada com o imóvel porque você precisa de uma adaptação para que ele fique mais seguro. E aí, quando você vai buscar adaptação para ser mais seguro, você não pode fazer porque você estaria abrindo mão de algo que é um patrimônio histórico, o que é uma contradição. Então, você literalmente trava o desenvolvimento da cidade por conta de burocracia. Isso tem de acabar urgentemente. Isso favorece Cracolândia, favorece ruas desertas, favorece com que a gente não tenha o desenvolvimento nas áreas em que nós temos demanda para fazer esse tipo de coisa. Esse é um grande problema do centro de São Paulo. O centro de São Paulo, o nosso centro histórico, é lindo, é maravilhoso. E nós não temos orgulho, nós não temos vontade de passear no centro histórico de São Paulo. Se você perguntar para a maior parte dos cidadãos paulistanos que moram aqui, que nasceram aqui, que vivem aqui, são pessoas que não têm nem o conhecimento, nunca deram uma volta a pé na Praça da Sé. Porque tem medo, porque tem nojo do cheiro que fica ali, porque se sentem inseguras. Então, se você não destravar a cidade, você não vai desenvolvê-la. E a gente vai continuar com essa cidade maravilhosa, com esse patrimônio histórico que pode trazer, inclusive, turismo para cá, travado simplesmente porque alguém não assina um pedaço de papel.